Será que crescer de forma consciente significa rejeitar a automação, robozinhos e etc? Bom, eu quero conversar com vocês nesse vídeo hoje sobre os processos de automação e o crescimento consciente. Então, a gente vai falar sobre robozinho no Instagram, mas a gente também vai falar sobre a quarta revolução industrial e sobre como a humanização é importante nesse processo. A quarta revolução industrial, ela tem a ver com a tecnologia, primeiramente. Então, a tecnologia, ela revoluciona muito todos os sistemas que a gente vive hoje. A saúde, os trabalhos, a educação, os transportes, toda a forma como a gente está configurado na sociedade, o nosso mundo, a configuração do nosso mundo e das relações também muda muito por conta da tecnologia. Aquela história de que a tecnologia vai substituir muitos empregos é bem provável. O que a tecnologia não consegue copiar é a humanidade. E eu acho que é muito importante a gente não ver a tecnologia como inimigo, sabe? Não ver o processo de automação como um desafio a ser combatido, um inimigo, até a inteligência artificial e todos esses mecanismos que o próprio ser humano inventou, né? E por que eu tô puxando essa conversa hoje, tá? Sim, tem a ver com os robozinhos de Instagram, mas não é só sobre isso. É sobre o crescimento consciente, como que a gente pode crescer, a nossa marca vai crescer no universo digital de forma consciente, mas sem negar a tecnologia, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, talvez esse início da conversa pareça meio estranho para ti, mas muitas pessoas chegam para mim com muitos bloqueios em relação à tecnologia e me falando que não tem contato com a internet ou começou a ter faz pouco tempo, muito recentemente, então não sabe muito bem o que fazer, não sabe para onde ir, não consegue se encontrar. Então precisam dessa ajuda muito inicial. E às vezes sofrem essa questão da negação da tecnologia, né? Como se fosse algo negativo. Eu tenho que estar na internet para fazer a minha marca acontecer, eu tenho que estar na internet para vender, eu tenho que estar na internet para qualquer coisa que seja o objetivo, né? E eu gosto de ver a internet como um grande meio, uma grande ferramenta. Uma pessoa que me ajudou muito a formar essa percepção foi o Jonathan, um amigo meu, que também trabalha muitos e muitos anos com a internet. E desde o início da nossa amizade ele falava muito com essa emoção sobre a internet. E eu sempre tive contato desde jovem também, né? Desde criança. Então, para mim, sempre foi uma grande ferramenta de possibilidade de conexão. Eu sei que não é a realidade de muita gente, né? Que muita gente nem tem acesso à internet. Tá, como que a gente pode entender o crescimento da nossa marca de forma consciente, presente, permitindo o tempo dela amadurecer, mas sem negar a tecnologia, né? Com isso eu quero dizer várias coisas, gente. Primeiro, seguidores não definem sucesso de ninguém. Existem muitas portas que se abrem quando a gente tem muitos seguidores. Sim, se abrem. Mas não necessariamente a gente vende mais só porque tem mais seguidores. Depende muito da situação. É muito relativo. Às vezes, muito seguidor não quer dizer venda nenhuma. Teve um caso de uma marca, marca pessoal, que fez uma parceria com uma marca de camisetas, isso faz muito tempo, eu nem me lembro do nome da pessoa, e também nem falaria aqui pra expor, né, não precisa, mas que a pessoa tinha muitos e muitos milhares de seguidores, e foi vender a camiseta e não vendeu nem 28 camisetas. Então, quantidade de seguidores não quer dizer com a venda necessariamente, porque tem muito da qualidade desses seguidores, né, do porquê que eles estão ali, e muitas vezes esses seguidores não estão ali para comprar, mas sim para acompanhar a vida da pessoa ou para consumir o conteúdo gratuito que ela cria. Mas é importante também que dentro desse crescimento da marca, é uma coisa que precisa ser cultivada com o tempo, sabe? Quando a gente quer crescer muito rápido, a gente quer ter muitos seguidores rápido, em um ano a gente quer, nossa, tá bombando, a gente atropela os processos internos. E dentro de uma marca, né, a comunicação interna
não só a externa com o mundo, mas a comunicação interna da marca, e os processos de organização, o financeiro, todas as questões internas da marca, elas precisam evoluir tanto quanto a marca cresce para fora. Então a marca cresce as raízes da mesma forma que cresce para cima, é aquela coisa da árvore, né? A árvore ela cresce tanto para cima quanto ela é grande para baixo. Então a gente pode aprender muito com a natureza nesse sentido, de fortalecer as nossas raízes e entender quais são os processos internos que a gente pode melhorar para crescer muito mais forte, estruturar a nossa base. E com isso eu quero dizer, de tempos em tempos, a gente pode fazer uma pesquisa de feedback com todos os clientes que a gente teve, com todos os seguidores que a gente tem também, né, com quem se disponibilizar, para saber como que tá o nosso desempenho, o desempenho dessa marca, e o que precisa ser melhorado. E fazendo essas melhorias de tempos em tempos. Quanto mais rápido, melhor. Mas quanto mais possível, melhor ainda, né? Além dos feedbacks, além dessas melhorias, a gente também precisa olhar com carinho e atenção para a questão financeira. Então, como que está sendo organizada a parte de finanças dessa marca, né? Muito importante, coisas básicas. Separar o dinheiro que entra da marca, da empresa, do dinheiro que eu vou receber, né? Então, o dinheiro que vai ser o meu salário, no caso. Muitas vezes no começo a gente nem tem essa separação ou não consegue se pagar um salário justo, porque no começo a gente está precisando investir muito na marca, reinvestir, né? A gente passa muito por esse processo aqui, então a gente entende muito bem como que funciona isso. E faz parte desse crescimento também. Outra questão da comunicação mesmo, a comunicação interna, a organização dos processos. É muito legal que internamente tu consiga estabelecer alguns processos. E aí entra um pouco dessa questão da automação, sabe? Tem vários processos de organização que eu criei para facilitar a nossa vida aqui. Então, como que eu organizo as pastas no computador? Como que eu organizo os conteúdos? Como que eu faço os planejamentos dentro do Trello? Como que eu posso passar isso para toda a equipe para que todo mundo entenda o que está sendo dito? Então, exemplo pratiquíssimo aqui. Eu gravo esse vídeo e eu pego o áudio e o vídeo e coloco numa pasta com nome e com data dentro de uma pasta de vídeos, onde o Nicolas vai pegar esses conteúdos e não vai precisar conversar comigo, porque vai estar tudo explicado ali. Então ele pode simplesmente fazer o trabalho dele sem precisar ficar esperando que eu fique passando as informações para ele, sabe? Então é muito importante, se tem equipe, ou se é equipe também, é muito importante isso, que tenha essa organização dos processos internos para facilitar a comunicação e facilitar o desenrolar do trabalho, né? Esse é um vídeo mais denso, talvez, mas faz parte a gente falar sobre essas coisas. E isso tudo fortalece muito a nossa base, nos deixa mais seguro, mais organizado para crescer, né? Mas sobre a automação, né, os robozinhos, etc., eu acredito que, de novo, volto no ponto de equilíbrio e no ponto de discernimento. É muito importante que a gente seja responsável nessa questão do discernimento que a gente faz sobre as coisas. Nada é bom ou ruim. As coisas normalmente são neutras e a gente faz com que elas sejam positivas ou negativas, né? Bom, a questão da automação é a mesma coisa. Eu uso automação para muitas coisas que me ajuda demais e eu vou dizer alguns exemplos. Eu uso automação para fazer programação dos posts. Então, eu posso programar o post que eu vou postar na semana que vem ou no mês que vem. Eu posso sentar aqui nesse momento e vou programar os posts da semana que vem. Então, semana que vem vai ter postagem todos os dias, tal horário, e eu não vou precisar ficar me preocupando em postar naquele horário, porque eu sei que vai postar. Porque na ferramenta eu programei e ela posta automaticamente no horário e no dia que eu coloquei. Então eu faço isso com os vídeos do YouTube, eu faço isso com os posts do blog, eu faço isso com os posts do Instagram, nem sempre, mas muitas vezes me ajuda. E isso me dá um distanciamento dessa postagem imediata que me permite dar atenção para outros processos internos. Nesse sentido, a automação nos ajuda muito, que é para nos dar uma segurança de que aquilo vai acontecer conforme planejado, para que eu consiga ter uma mobilidade interna maior e conseguir dar atenção para outros aspectos. Eu uso para programar os posts,
o Facebook Studio de Criação, é uma ferramenta gratuita. Eu vou deixar o nome aqui na descrição também. E dá para programar os posts do Instagram e do Facebook também, mas eu não uso o Facebook no caso, né? Caso tu use, dá para programar também. E aí, sobre os robozinhos do Instagram, né? Isso é a maior furada, gente, tá? É uma grande furada essa questão dos robôs do Instagram. Porque vem com aquela esperança, né, de que vai aumentar seguidores, e isso, talvez tu não saiba, né, que é uma grande furada, ou talvez tu saiba, não sei, mas há muito tempo atrás, quando eu não tinha esse conhecimento, eu achava que era uma boa alternativa. E num outro projeto que a gente teve, a gente usou essa questão da automatização para aumentar os seguidores. E, olha, tem experiência prática para dizer que isso é uma grande furada, porque aumenta seguidores, mas não necessariamente aumenta a qualidade das relações. E muitas vezes esses seguidores, eles vêm por causa da ação do robô e não por causa do teu conteúdo. Então, eu vou explicar como que é a ação da maioria dos robôs, tá? Tu paga lá uma ferramenta, ela usa o teu perfil para entrar no perfil das pessoas, curtir, seguir, comentar nas fotos, fazer com que as pessoas comecem a olhar pro teu perfil e te sigam de volta. É aquela tática de tu seguir a pessoa e a pessoa te segue de volta, basicamente isso, só que é um robozinho que faz em larga escala. Essa experiência que eu tive com esses robozinhos do Instagram, eles também, isso me ensinou, né, sobre a profundidade das relações e sobre essas escolhas que a gente faz de forma inconsciente e de como elas são prejudiciais. No final das contas, eu abri mão daquele projeto, não tinha sentido nenhum em continuar com um número grande de seguidores, mas sem a qualidade das relações. A maioria das pessoas que estava ali nem estava interessada no que eu estava criando. É melhor crescer lentamente, mas crescer de forma consciente e coerente. E crescer com pessoas que se interessam pelo que tu tá fazendo. Não crescer só para ter um número, para bajular um ego ou para parecer alguma coisa. Nessa questão dos robôs do Instagram, a própria ferramenta, a plataforma, né, do Instagram, tá banindo, né, essas contas. Então, tá bloqueando esses perfis que usam, enfim, tem todo um movimento, uma política interna da plataforma de ir contra esse tipo de automação. Mas algumas automações, elas podem ser boas, como eu falei antes, né? Algumas realmente nos ajudam. E sobre essa questão, essa tática que eu falei, eu ainda gosto de fazer às vezes. Quando eu percebo que pode se beneficiar com a mensagem da comunicação consciente, eu sigo, eu mando uma mensagem, eu puxo um assunto, eu comento, mas de uma forma muito mais humana, de uma forma realmente relacional. Então, a forma como a gente faz muda tudo. E aí é que tá a experiência humana. Aí é que tá uma coisa que dentro da quarta revolução industrial o robô nunca vai conseguir fazer, que é mandar um comentário humanizado, um comentário personalizado. Eu tô me relacionando com ela de verdade, eu tô me interessando no trabalho dela. E talvez ela se interesse no meu também, ou não, tudo bem. Mas é uma relação humana e não é uma relação robótica. Então, esse processo de comunicação humana, ele vai muito além do que um robô pode fazer. E independente da profissão, independente da situação, né? Pode ser que da forma técnica e prática os robôs assumam o nosso lugar, mas da forma humanizada, não. Espero que não. Bom, e tem outra coisa sobre essa questão de crescer rápido que precisa ser mais estimulada até dentro da concepção das marcas, e como aqui eu tô falando com pessoas que têm marcas, acho bem importante a gente começar essa conversa, embora eu acho que ela pode ser aprofundada em outro vídeo só sobre isso, é a questão da nano-influência, né? Então a gente tem uma visão ainda de influenciadores e marcas influenciadoras que são muito grandes, que têm muitos seguidores. Mas as pessoas que têm poucos seguidores, uma base de 1.000, menos, até 10.000 nessa média, são pessoas que têm uma grande influência sobre o público. Então, a ação que as marcas fazem em parceria com influenciadores, elas precisam ser reavaliadas também para ver se está se conectando com o influenciador certo, com a proposta e o objetivo que se tem. Mas enfim, esse é um assunto que é para aprofundar em outro vídeo, eu só estou puxando o fio da meada aqui para deixar no ar, também relacionar com esse assunto. E espero que faça sentido de alguma forma para ti, né?
Eu quero saber se em relação a esse amadurecimento dos processos, né, e esse crescimento consciente, como que tá essa relação aí? Se tu tá conseguindo amadurecer os processos de forma harmônica, se tu tem dificuldade em algum tipo de processo, né? Tem muita dificuldade com as finanças, tem muita dificuldade com planejamento, organização, não sei. Qual que é a dificuldade que tu enfrenta hoje nesse crescimento? Me conta aqui embaixo. E, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal, né? Às vezes eu esqueço de falar isso. Mas é isso, gente. Participa aqui ativamente desse conteúdo que tu está consumindo para que a gente possa continuar criando, né? Falando de automação, inclusive, o YouTube, assim como todas as outras plataformas de redes sociais, entende que quando tu comenta, quando tu curte e se inscreve no canal, esse vídeo é legal e tu se interessa por isso, então é interessante, ele vai começar a entregar mais desse conteúdo para ti e para outras pessoas que podem se interessar e se beneficiar com ele. Então por isso que é muito importante essa ação de engajamento no conteúdo que tu consome, tá bom? Agora sim, um beijo e a gente se vê na próxima.